uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Um desenho famoso e de grande sucesso entre muitas crianças que acompanham seus episódios em muitos lugares do mundo. Ben 10 é um desenho com muitas aventuras e cheio de criaturas com aparência monstruosa e por vezes obscura, mas que fazem muito sucesso entre muitas crianças que assistem esse desenho. Mas será que poderia existir um lado obscuro por trás desse desenho que faz tanto sucesso entre o público infantil? E um verdadeiro alerta para os pais, o testemunho de uma mãe com uma história chocante e extremamente assustadora relacionada a esse desenho. O que teria acontecido com o filho dela? Algumas pessoas que convivem comigo sabem do que eu passei em relação a um desenho, o Ben 10. Ele é do tamanho do meu guarda-roupa. Quando eu me virei, ele estava olhando para mim e para Ilke dormindo. Quando eu me virei, ele se virou em câmera lenta e saiu devagarzinho do quarto. Eu fiquei horrorizada, porque eu vi. Assista esse vídeo até o final e tire as suas próprias conclusões. Agora, Vamos analisar. Ben 10 é um desenho animado norte-americano de grande sucesso. O desenho conta a história de Ben, um garoto que usa um aparelho em forma de relógio de pulso chamado Omnitrix. O aparelho, que parece um relógio, é usado por Ben para se transformar em várias criaturas diferentes. Criaturas com diferentes formas e tamanhos que podem ter a aparência monstruosa, obscura e, em alguns casos, dependendo do ponto de vista, podem parecer figuras diabólicas. Entre alguns nomes das criaturas estão Besta, Chama e Quatro Braços, entre outros. Ben também pode se transformar em uma criatura chamada Alien X, uma figura de aparência um tanto obscura e com o que parecem ser chifres em sua cabeça. De acordo com o desenho, Alien X teria o poder de ser onipotente, uma palavra citada na Bíblia que é atribuída somente a Deus. Seria isso uma possível blasfêmia no desenho ou um fato aleatório? Outra criatura em que o personagem Ben 10 pode se transformar se chama Ghost Freak, ou Fantasmático na versão brasileira. Não podemos afirmar nada, mas um fato estranho é que, assim como um espírito maligno no desenho, essa criatura pode possuir os corpos de pessoas e ter o controle sobre elas, que ficam com uma aparência estranha e uma voz diabólica, o que nos lembra muito uma possessão demoníaca. Agora, prestem muita atenção no testemunho de uma mãe com uma história chocante e assustadora sobre sua experiência com o desenho animado Ben 10, que pode servir como um grande alerta para muitos pais. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmãos, o que eu vou contar já se passaram 9 anos, desde que eu passei por isso, e algumas pessoas que convivem comigo sabem do que eu passei em relação a um desenho, o Ben 10. Emanuel, ele tinha 3 anos, eu enumerei aqui para me não esquecer. Ele tinha 3 anos quando esse desenho quando esse desenho saiu, e ele se viciou nesse desenho. Ele adorava. E eu fui me empolgando também, porque ele gostava, ele não perdia. E eu também fui gostando, né, do desenho. E eu também passei a comprar objetos para ele desse desenho.
Emanuel, ele tinha, a maioria das coisas dele era do Ben 10. Ele tinha tênis, sandália, roupa, lençol. Ele tinha muitos bonecos, muitos relógios, muito DVD, jogo. Tudo que eu podia eu comprava para ele do Ben 10. Só que Deus começou a me dar sonhos em relação a esse desenho. Mas como eu não tenho uma maturidade espiritual que eu tenho hoje, eu ignorei os avisos de Deus. Porque Deus, ele fala. Deus, ele te avisa. Você ouve quem tem juízo. Mas eu não ouvi. E aí, Deus começou a me dar sonhos em relação a esse desenho. Tudo que eu comprava para Emanuel, Deus me dava sonho, me revelava em sonho, mas eu não dava ouvido. Eu queria fazer a vontade do meu filho e não a vontade de Deus. Eu desobedeci o Senhor e eu paguei um alto preço pela minha desobediência. E Emanuel, todo relógio que saía, eu queria comprar para ele. Todo relógio do Ben 10. E Emanuel fingia que se transformava no Ben 10. Eu achava lindo, morria de rir ele se transformando naqueles demônios do Ben 10. E até que o que comprou um relógio para ele foi um relógio caro que eu forcei ele a comprar. Ele comprou, era um relógio lindo. Eu não vi ninguém com aquele relógio. Era um relógio que ele era grande e quando batia nele, ele subia igual uma torre. E ele ficava todo iluminado e aparecia assim, em 3D, aqueles demônios. E falavam umas palavras que, tipo inglês, alguma coisa assim. E Emanuel botava aquele relógio, ia para a escola com aquele relógio. Aí eu tive um sonho com o relógio. Eu sonhei que eu batia no relógio, quando ele subia, eu botava no ouvido, eu ouvia demônios amaldiçoando. Eu não entendia, mas no sonho eu sabia que eram demônios falando um monte de coisa, praguejando alguma coisa. Mas eu, cega, porque eu queria agradar o meu filho. E aí, quando ele estava perto de fazer 4 anos, eu decidi fazer um culto em ação de graça. Eu cheguei a falar com o pastor Alan sobre esse culto. Só que Emanuel, ele queria uma festa do Ben 10. Aí ele enlouqueceu querendo uma festa do Ben 10, eu quero. E aí o Espírito Santo falou comigo, não faça essa festa. Mas eu fiz. E eu paguei um alto preço pela minha desobediência. Fiz a festa, comecei os preparativos, tudo dando errado. Nesse período eu tinha muitos sonhos com os bonecos, com tudo que Emanuel tinha, mas eu estava cega. E aí aí eu falei, eu vou fazer. Comecei nos preparativos das coisas para fazer a festa dele. Fiz um banner que, meu Deus, hoje em dia, eu estava cega. Eu lembro que era Emanuel no meio e todos aqueles bonecos que ele se transformava ao redor. Aqueles demônios ao redor de Emanuel. Fiz o banner, fiz foto para a geladeira, fiz de tudo. E aí, eu lembro que uma noite faltando, e o Senhor falando comigo, não faz essa festa, não faz. Mas eu queria fazer, eu estava determinada a fazer. E aí quando foi uma noite, eu estava dormindo, e aí eu estava virada para a parede. Quando eu me virei, que eu olhei, eu vi os 4 braços dentro do meu quarto, como eu estou vendo vocês. Aquele boneco forte, vermelho, com os braços muito fortes e grandes e uma camiseta branca. Ele do tamanho do meu guarda-roupa. Quando eu me virei, ele estava olhando para mim e para Ilke dormindo. Quando eu me virei, ele se virou em câmera lenta e saiu devagarzinho do quarto. Eu fiquei horrorizada, porque eu vi aquele demônio dentro do meu quarto. Mas mesmo assim eu quis fazer a festa, mesmo assim, e eu paguei o preço. E aí eu fiz a festa dele, estava tudo bem, convidei algumas pessoas e eu lembro que o tempo estava nublado. Foi no quintal da minha mãe.
Eu estava pedindo a Deus que não chovesse naquele dia. E aí, Emanuel bem, normal, todo mundo normal, mas eu estava com uma dor no meu coração. Tinha alguma coisa errada. E aí, tudo bem, acabou a festa e nós deitamos para dormir. E aí eu tô vendo Emanuel se mexendo para um lado e para o outro. E quando eu botei a mão na testa dele, ele estava aqui muito febre. Mas ele estava bem o dia inteiro. E aí meu filho teve uma convulsão febril. Eu fiquei desesperada, porque eu pensei que ele ia morrer. Não deu tempo da gente fazer nada, nem pegar um remédio para ele. Ele já começou. Só quem já passou por isso sabe como é terrível você ver uma pessoa assim, principalmente um filho. Emanuel teve aquela convulsão, foi aquele desespero, eu sem entender nada. E eu nunca imaginei que um dia depois, que na madrugada, eu ia terminar o fim da festa do meu filho no hospital, descalça, descabelada, desesperada, pedindo socorro, naquele hospital de criança em São Gonçalo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sem entender. Ele não tá com nada, ele só deu uma febre, deu uma convulsão. E aí deram injeção nele. E aí, irmãos, começou a minha luta. Porque depois daquilo que eu passei com meu filho foi diagnosticado com epilepsia. Eu levava ele num neurologista, que o neuro me falou que a qualquer hora ele poderia ter uma convulsão fatal e morrer. Eu entrei numa depressão profunda, eu tive uma depressão muito profunda, eu não dormia. Eu fiquei por meses acordada olhando ele. Ele se mexia, eu olhava. Eu não tinha paz. E aí o Senhor foi falando comigo. Ele não é epilético. Não diga isso, porque a sua palavra tem poder sobre ele. É o preço da sua desobediência. Eu te avisei. Você vai passar por essa prova, mas eu estou com você. E foram 6 meses de tratamento que Emanuel fez. Ele tomou um remédio fortíssimo, que quando ele tomava, ele suava, dormia. E aí eu levei ele em outro neurologista, depois de um tempo, ele tomando aquele remédio. E o neuro fez um mapeamento cerebral outra vez. E o médico falou, ele não é epilético, não é. Ele não é epilético não, mãe. Quem disse que ele era? Você pede a Deus para que esses remédios não estejam atingindo o fígado dele. Porque se tiver, ele vai ter que se tratar. E aí ele fez um exame de sangue que se desse 8, ele teria que se tratar. Deu 7. O Senhor livrou meu filho durante aquele tratamento. Que eu creio que o Senhor curou ele, mas não era. Foi o preço que eu paguei pela minha desobediência. Deus tocou no meu filho, porque eu endeusava o meu filho era o meu ídolo, né? E o Ben 10 se tornou o nosso ídolo, tá? E foi o preço que eu paguei. Mas o Senhor curou ele, Deus me restaurou a saúde dele. Meu filho não ficou com nenhuma sequela. Quando eu soube que o irmão Elias ia dar esse testemunho, né? O Senhor falou ao meu coração, tá na hora de você dar o seu. Então, irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês que é muito importante nós obedecermos o Senhor. Porque obedece quem tem juízo realmente. Deus, Ele é Deus e Ele sabe do nosso futuro. Ele me mostrou, mas eu tapei o meu ouvido. Eu coloquei o meu filho acima do Senhor. Coloquei ele acima de Deus. E eu paguei um alto preço por isso. Paguei um alto preço pela minha desobediência. Peguei todas as coisas do Ben 10, queimei. Paguei o preço com uma depressão terrível, porque para mim ele ia morrer. Mas o Senhor me restaurou. E eu digo para vocês, obedeçam o Senhor. Obedeçam. Quando Deus falar com vocês, vocês obedeçam. Deus tem usado os pastores para alertar os pais. Por mais que seus filhos chorem, querendo um brinquedo, querendo assistir um desenho, não deixem. Porque eu paguei o preço pela minha desobediência. Eu paguei o preço e o Senhor livrou Emanuel até de algo pior. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E então, a Bíblia nos diz para ensinar as crianças no caminho que elas devem andar,
Mesmo assim, muitos pais deixam seus filhos por horas vendo programas, entre outras coisas, que parecem inofensivas, mas que podem talvez trazer consequências ruins e, em muitos casos, ensinam coisas negativas sem que os pais nem percebam. Ensine seu filho o caminho certo. Existem livros e filmes bíblicos infantis. Ensine as crianças também a orar e se aproximar mais de Deus, pois depois não adianta chorar pelo leite derramado. Mas o que você acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.